Professor Francisco Santana, estamos mais uma vez aqui com o senhor, professor da UFPA aposentado, para tratar, o senhor foi perito também no caso da Isabela Nardoni, pela defesa, contratado pela defesa. O que é que o senhor tem a dizer da perícia oficial com referência à queda? Já foi falado aí sobre a questão da rede, no caso da Isabela Nardoni, edifício London, São Paulo, o julgamento está sendo terminando hoje, dia 26. Vamos chegar lá. E estaremos ao vivo no site Pura Política, www.purapolitica.com.br, a partir das 17 horas para acompanhar o encerramento. Professor, pergunta que eu lhe faço com referência à queda, 90 centímetros, 18 metros, a distância. A outra parte ficou inconclusa. Certo. Primeiro, uma correção. Na realidade, eu não sou físico, eu sou engenheiro. Fiz uma pós-graduação de geofísica, no Instituto de Física, e oportunamente passei lá em concursos e acabei professor de física oficialmente. Fui contratado antes o concurso de currículo, como auxiliar de ensino, depois assistente do concurso. Depois fiz a progressão de acordo com as regras. Tá? Então, mas é realmente como professor de física que eu falo, porque eu estou usando os conhecimentos do professor de física. Bom, continuando. Porque o problema não é que eles tinham direito de fazer ou não, eles não tinham direito de fazer aquilo, é tudo nulo. Agora, por que eles fizeram aquilo? Vou repetir só para ficar bem claro. No corte original, quando ocorreu o crime, dia 29 de março de 2008, o corte na tela de proteção do edifício London, de onde caiu a menina Isabela Nardoni, a pequena Isabela Nardoni, era horizontal. Na reconstituição foi feito um corte vertical. E aí o professor alega a nulidade dos laudos. Prossiga, professor. Bom, por que então eles fizeram isso? Se eles tinham conhecimento, a própria equipe deles fez o estudo desse corte horizontal. Isso aqui é da equipe deles, eles tinham conhecimento. Por que eles mudaram depois? Com que objetivo? O primeiro objetivo eu expliquei: negar o depoimento do Nardoni, justamente a respeito, praticamente, uma única coisa que eles tinham, que era a camisa com uma mancha. Então, eles tinham que negar aquele depoimento e inventar uma outra história. Do ponto de vista da ciência, aquilo é uma história inventada. Não foi filmado, não tem testemunha, e não pode, e simplesmente eu podia inventar 1000 histórias parecidas com aquela. Né? Fiz hipótese do jeito que. Bom, uma foi essa. A outra foi justificar, porque com esse corte que eles fizeram, vertical em meia lua e quase próximo do peitoril da janela, aquela simulação de queda, que também é uma invenção dele, que o suposto criminoso segurou a menina pelas mãos. Isso aí que eles ensaiaram antes no laboratório. Depois fizeram isso na janela. Segundo eles, o suposto criminoso, naquele corte folgado que eles fizeram, chegou lá, pegou a menina, segurou as mãos dela à altura do peitoril da janela, soltou uma mão, depois soltou a outra. Por que é que eles fizeram isso? O objetivo deles era negar um dogma que eles próprios são obrigados, deles próprios. O dogma é o seguinte: se o corpo caiu além de 1,20 m de distância da soleira do edifício, é homicídio. Abaixo de 1,20 m é acidente. Por esse dogma deles, os próprios criminalistas teria sido acidente, porque o corpo da menina caiu, o primeiro impacto, a 90 centímetros. Vamos então entender. O edifício London, a menina caiu, está aqui no jornal que eu dei entrevista, Jornal Tarde da Bahia. 18 metros do sexto andar até a grama, aproximadamente. Se entre a parede do prédio e a queda da pessoa, ela cai a mais de 1,20 m, um dogma criminalístico, uma estatística, uma possibilidade é que a pessoa foi jogada. A menos de 1,20 m, e Isabela Nardoni caiu a 90 centímetros, significa que a menina foi ou queda acidental, né? Ou queda acidental ou o quê?
queda acidental. Queda acidental. Então, seria uma queda acidental, no caso de outros crimes, seria suicídio. Acima de 1,20 m é que há crime porque foi jogado. É um dogma da estatística criminalística, por sua pericial. Então, no caso da Isabela Nardoni, a possibilidade de queda acidental existe. Queda acidental. E é a primeira coisa que eles tinham que investigar. Mas eles seguiram uma linha louca. Eles tentaram imitar o caso de Madeleine de Portugal. Então quiseram, no início, durante 10 dias, trabalharam na hipótese que a menina não caiu do sexto andar. E o Nardoni pegou ela, trouxe pela elevador e botou lá embaixo. Outra questão, mas para eu terminar. Para a gente fechar, nosso tempo urge, professor. Então, essa tese deles de segurar a menina para justificar por que caiu abaixo do 1,20 m, complica eles no outro extremo. Aí que entra a física, porque pela ciência física, se ele soltou a menina desse jeito, a menina cairia rente do edifício, não cairia também a 90 centímetros. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A menina caiu a 90 centímetros. Aí cairia tanto à terra, cairia perto demais do edifício. Podia até cair dentro do playground. Se houvesse um reduzinho, cairia uns 5 centímetros dentro do playground. E cairia em pezinha. E por isso também que eles inventaram uma nova queda da menina. Que queda foi essa que eles inventaram? Eles inventaram uma nova queda. Dentro do apartamento? Não, lá no chão. Aí é outra história. Dentro do apartamento. Então, para justificar que a menina caiu a menos de 90 centímetros, a menos de 1,20 m, eles simularam aquela queda. Mas só que pela queda, ela cairia rente com o edifício. Aí o que é que eles fizeram? Não só a ignorância do povo não sabe disso, vai colar. Agora, tem uma coisa que o povo pode perguntar. É que no laudo, antes, ouvido testemunha, os peritos concluíram que a criança caiu assim, com a cabeça voltada para o edifício e os pés distantes do edifício. Mas aí alguém pergunta, será que caiu em pé? Daquele jeito? Ela caía para trás, a cabeça vinha para trás. Aí então eles inventaram outra queda. Giraram a menina de 180 graus. Botaram os pés mais próximos do edifício e a cabeça mais distante. Quer dizer, foi uma conta de chegar. Eles queriam provar que, de qualquer forma, o Nardoni era culpado. Não importa que meios usasse. Então, pela lei da física, aquela queda é impossível. Ela cairia rente, não cairia daquele jeito, a 90 centímetros. E, além disso, ela caindo em pé, a força principal de traumatismo seria a partir da sola dos pés, que podia haver até o fêmur penetrar pela bacia, pelo corpo, pela bacia. Então, isso aí a física descarta. O que a física diz? Ela cairia exatamente como foi soltada. Se ela foi soltada assim, não foi empurrada, não foi girada, não sofreu nenhuma força adicional, ela cairia exatamente em 2 segundos. Nem o vento poderia modificar muito a posição dela e bateria no chão em pé. E as consequências aí só vendo estatisticamente calculado. Professor, o próximo bloco a gente faz os nossos últimos comentários.